Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ainda sobre Memphis Depay, sim, há a possibilidade das negociações continuarem. E Fernando Diniz não gostou nem um pouco dele não ter renovado. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos... Quando o jogador ameaça processar o clube, cobrando o contrato inteiro, podendo onerar a instituição em quase 200 milhões de reais, o Stabile tomou uma pressão que ele nunca viu na sua vida. Do tipo, peraí, essa não renovação vai onerar ainda mais o clube do que a permanência dele aqui com uma dívida parcelada, com ele podendo corresponder e a gente atrás de investidores, de recursos, de receita. Porque um jogador desse nível, ele também atrai recursos se você souber capitalizar. Mais do que isso, alguns patrocinadores ficaram muito incomodados. O Memphis é uma marca, é uma bandeira. Então, quando você tem um jogador desse nível no teu elenco, ele estampando a sua marca, isso representa mais audiência, mais faturamento, mais engajamento, tudo que as empresas querem. Então, muitos patrocinadores do Corinthians ficaram incomodados com a não permanência do Memphis Depay. Um outro patrocinador do Corinthians ofereceu um aditivo no valor contratual para ajudar nos custos. Então toda essa movimentação aconteceu de um dia para o outro, coisa que o Stabile não estava esperando. E por isso, nos bastidores, a informação é de que pessoas ligadas a ele, advogados, estariam analisando a possibilidade de, peraí, e se a gente... Vamos organizar a casa. Pô, o cara vai nos botar na justiça, nós vamos tomar um tufo aqui de tantos milhões de reais. A gente vai ter que pagar. Então, quem sabe a gente não paga uma fatia menor e ainda mantém o cara aqui. Tá, mas esse ponto aqui a gente precisa ver. Tudo bem, vamos conversar. Quem sabe chama os caras de novo. Ó, tá tudo bem? A gente se precipitou. Vocês têm alguma outra coisa? Vamos conversar. Então, o passo que anda é esse. É de uma análise dos fatos. É de uma possibilidade. Não dá pra gente avançar mais do que isso. Não dá pra gente dizer que já fechou, que não fechou, que vai conversar e tal. Porque assim, até haver uma conversa, até a assinatura do contrato, né, de presidente e jogador, tem um entorno inteiro. Então até o Memphis topar conversar com o Corinthians, as outras partes conversam primeiro, né? Advogados, empresários, o staff, pessoas próximas, do tipo assim, e aí, será que ele topa? Não, e se a gente fizer assim? Não, se fizer assim, ele topa. Não, se fizer assim, não, nem chama pra conversar, que o cara já tá pegando voo pra Ibiza aqui, vai tirar mais uns dias de férias, sei lá, vai pros Estados Unidos, vai encontrar não sei quem. Então, as pessoas conversam antes de chegar no objetivo final. E também não sabemos se o Memphis Depay vai topar conversar. Porque, vamos lá, né? O cara foi feito de trouxa. Vamos falar o português correto? O cara foi feito de trouxa. Ninguém obrigou o Corinthians a renovar com o Memphis, a contratar o Memphis lá atrás. Então o Memphis estava na dele. O contrato dele vencia dia 31. Quem procurou o jogador foi o Corinthians. Ó, Memphis, vamos cá, vamos conversar. Vamos renovar esse contrato? Ó, nesse molde aqui não dá mais, mas aqui eu tenho isso aqui. O cara, tá bom. Ó, mas eu vou ter que te pagar 600 mil reais só até o final do ano. Tá bom. Mas aí ano que vem eu passo para 1 milhão, tá? Que é um salário condizente. Tá bom. Ó, a dívida que a gente tem, eu não vou conseguir te pagar os juros, tá? 70 milhões é muito, vou te pagar 40. Tá bom. Só que esses 40 eu não tenho agora, eu vou ter que te parcelar em 4 vezes. Tá bom. E assim foi indo. E o jogador foi, tá bom. E aí chegou na hora de assinar. Então, Memphis, é que tem mais uma coisinha aqui. A gente precisa que você faça exames clínicos, físicos, 2 dias de um hospital, não sei o quê. Tá bom. A gente precisa que você vá no camarote lá no jogo contra o Inter. Você não vai poder jogar, mas você vai estar lá. Tá bom. E mesmo assim, na hora de anunciar a renovação, então, Memphis, a gente está pensando na saúde financeira aqui, mas por que não me falou lá atrás? Por que não decidiram isso antes? Agora vocês deram conta disso? Então, nesse momento, chamar o Memphis para conversar, quem ficou muito insatisfeito com tudo isso foi o técnico Fernando Diniz. E ó, não dourou a pílula, não fez vista grossa, não tergiversou, não desconversou, não usou de palavras. O Diniz foi muito claro. Quando a pergunta foi feita a ele, na entrevista coletiva, que apenas alguns repórteres que estão viajando, me perdoem se eu não tenho o nome de todos aqui,
Mas normalmente em viagens assim, né, vão os setoristas, né, os representantes de alguns veículos, e eles é que acabam fazendo as perguntas e às vezes até repetidas ali, né, porque né, no Brasil você tem, sei lá, 15, 20 profissionais. Lá vão meia dúzia, infelizmente, quando muito. Então, a primeira pergunta foi sobre o Memphis, a segunda foi sobre o Memphis, a terceira foi sobre o Memphis. Ele praticamente respondeu sobre o Memphis e não sobre o jogo. Ele falou sobre o jogo, mas perguntar, basicamente, os jornalistas que lá estavam, e estão certos, porque era a notícia, era saber a opinião do Diniz, era saber em que momento eles foram comunicados, era saber o sentimento de todo mundo. E quando na primeira pergunta, eu acho que foi o Vitor Chicaroli, do GE, eu acho. Eu acho até que ele cruzou um pouco a linha, porque ele falou sobre credibilidade da diretoria. E por que eu digo cruzou muito a linha? Não estou condenando a pergunta. Estou dizendo que quando você coloca isso pro treinador, é uma fuga, é uma porta de fuga. Porque ali ele já pensa assim, ele poderia muito bem dizer o seguinte, olha, eu vim aqui falar do jogo, isso está com a diretoria, não vou me manifestar a respeito, já falei o que eu acho do jogador, seria bacana tê-lo aqui, mas isso agora está com a direção, a gente vai trabalhar com o que a gente tem, vou valorizar cada jogador que tá aqui. Essa seria a resposta protocolar. E ele foi muito longe disso. Por isso que a pergunta foi muito boa, porque ela arrancou essa resposta do Diniz. E ele simplesmente disse assim, cara, eu fiquei muito chateado. Todo mundo no CT já dava como certa a renovação. A gente estava contando com ele. Eu fiquei muito chateado porque nos poucos momentos que a gente trocou ideia, a gente ia poder fazer uma boa dupla, a gente ia se dar muito bem aqui. Lamento que não foi dessa vez, porque ele é um cara diferente, é um cara que eu gostava de ter no dia a dia, não sei o quê. Eu falei, caraca, ele mostrou toda a sua insatisfação com todo o processo, inclusive com a quebra de compromisso citada pelo Memphis na sua nota. Quando ele diz, todo mundo aqui já não tinha outra notícia. A notícia era que ele ia renovar. Todo mundo aqui achava que estava tudo certo. Ou seja, fomos traídos. Essa expressão é por minha parte. Fomos traídos. A gente contava com uma coisa e veio outra. E, gente, vamos lá. O Diniz é o mais prejudicado. Então, cara, o presidente do Corinthians está ilhado, sozinho, abandonado, isolado na sua decisão. Ou ele volta atrás e salva o mínimo, mas o mínimo da sua pele num possível processo eleitoral ou até mesmo na história do clube daqui para frente, ou ele encara essa decisão única e exclusivamente dele de não renovar e arca com as consequências disso. Os próximos passos serão definitivos, né? Para a gente saber o que pode acontecer. E eu atualizo vocês a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer dia. Obrigado pela moral de sempre. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!